Fala um pouco você, Matheus. Faça suas perguntas pro Felipe. Então, tô com. A Embraer não tem um escritório apenas no Brasil, certo? Não, tem escritório em São José dos Campos. Tem 3 plantas em São José dos Campos, tem escritório em São Paulo, tem aqui em Belo Horizonte, tem uma fábrica em Botucatu. Isso no Brasil. E tem a do Gavião Peixoto também, não tem? Tem o Gavião Peixoto gigante, verdade. Né? Gato enorme ali. Aí tem escritório na França, nos Estados Unidos, em Singapura, na China. E assim, por exemplo, começou a trabalhar um avião novo. Vai ser trabalhado em apenas um escritório ou diversos escritórios? Cada escritório é focado em alguma parte do projeto? Como isso funciona? O projeto é largamente concentrado em São José dos Campos. São José dos Campos certo. E Eugênio de Melo, que são 2 cidades, é como se falar Guarulhos e São Paulo. Né? São cidades conurbadas ali. Guarulhos aqui, tamo junto. E é do lado de Guarulhos, né? O projeto é largamente concentrado ali, e você tem, por exemplo, né, de aeronaves grandes. Em Botucatu é onde se faz aviação agrícola, em Gavião Peixoto, aviação militar, mas inclusive o Gripen, lá tem um centro do Gripen lá em Gavião, mas também tem coisa militar em São José dos Campos. Aqui em Belo Horizonte é software e sistemas, é basicamente software e sistemas, tem um pouquinho de gente de projeto e estruturas, mas é um escritório focado em software e sistemas. Esse Gripen. E aí, na França, a gente tem mais peças, né, é mais um hub de peças. Em Portugal, tem uma fábrica de materiais compostos. E os outros são mais escritório de vendas e comerciais. Certo. Mas, por exemplo, então, na fábrica que vai desenvolver a parte militar, tudo que for desenvolvido para esse avião militar vai ser desenvolvido ali? Ou, por exemplo, alguma coisa pode ir para o escritório que você trabalha? O pessoal distribui. Por exemplo, distribui. Mas, assim, eles acabam sendo concentrados em alguns lugares. E, assim, facilmente 80% é em São José dos Campos. Certo. Mas, por exemplo, aqui como é um centro de software, tem software de quase todos os aviões vêm passear aqui em Belo Horizonte. Né? E a questão de aviões 100% autônomos? É algo que hoje em dia já é possível? Está perto de ser possível? Em algum momento vai existir um avião que não vai ter piloto? Ou você acha que isso é muito difícil? Até por questão de segurança sempre vai ter algum piloto na cabine. Então, o meu doutorado passa por essa pergunta, e essa é uma pergunta que dá para falar horas e horas só sobre ela. Né? Eu vou tentar não, vamos dizer assim, não dar um overkill nessa resposta. Autonomia é um termo complicado. O que é autonomia? Né? Eu sou autônomo? Né? Não, eu obedeço minha mulher. Eu obedeço meus pais, vamos dizer assim. Então, assim, autonomia, ela sempre tem um contexto. Né? Um funcionário tem autonomia? Não, ele pode ter autonomia, mas ele ainda responde a um gerente. Né? Então, assim, quando a gente fala autonomia, você tem diversos níveis, né, disso. Né? Então, assim, hoje um avião já faz tudo sozinho. Você já tem aeronaves que decolam da decolagem ao pouso sozinha. Né? Só que você tem um piloto supervisionando lá dentro, e pronto para tomar o controle. Então, quando você está com uma taxonomia mais, vamos dizer assim, você está mais chato na taxonomia, a gente costuma dizer que automatismo e automático quer dizer a capacidade de um sistema de seguir um plano pré-definido. Né? E autonomia são capacidades superiores que dizem respeito do sistema ser capaz de ler o ambiente, não só seguir um plano, mas ler o ambiente e modificar o plano de acordo com o ambiente. Né? Então, assim, um robô que eu programo ele para ir daqui de Belo Horizonte até São Paulo, é muito fácil de fazer, muito fácil de fazer.
Agora, para ele ser autônomo, ele tem que, por exemplo, ser capaz de ver que tem obstáculos, mudar a rota, ver que está acabando o combustível, parar num posto, né? São funções autônomas. Então, assim, a autonomia total, eu costumo dizer que ela é um horizonte, ela nunca vai ter totalmente autônomo, né? Agora, você tem, em algumas aplicações mais restritas, já coisas largamente autônomas, drones para inspeção de linhas de energia, né, coisas de mineração, você já tem, em aplicações menores. Em aviação, a gente costuma dizer que o nível de segurança que você tem que atender, ele é proporcional ao número de pessoas que está em risco. É por isso que vai ser muito mais difícil a gente ver um avião carregando 100 passageiros autônomos do que ver um avião agrícola, que tem só um cara lá dentro, né? Que se ele cair em cima de alguém, ele não vai matar um monte de gente. Então, isso existe essa correlação. Isso você vê nas normas, claramente nas normas da ANAC. Vamos voltando para a pergunta, depois dessa pequena explicação do que é autonomia. A gente está indo nessa direção, né? E eu acredito que, sei lá, eu poderia até colocar um documento aqui. A EASA, por exemplo, que é a ANAC europeia, ela acredita que mais ou menos em 2035 a gente já vai começar a ter aviões autônomos comerciais. Mas a gente entende que, por autonomia, é um avião que não tem piloto e ele faz largamente tudo sozinho, mas tem uma estação de solo capaz de ver lá e intervir se precisar, né? Então, né, hoje você tem 2 pilotos para uma aeronave comercial. Talvez em 5 anos a gente vai conseguir ter um só, né? E talvez em 15 a gente vai conseguir ter um piloto em solo olhando 10 aviões. Então é mais ou menos esse que é o caminho que se olha hoje, né, de progressão, mas isso é uma grande incógnita, ninguém sabe essa resposta. É uma coisa que vai diminuindo, né, porque os pilotos, antigamente, se eu não me engano, era obrigatório ter 3, né, na cabine. Sim. Quando começou a aviação lá, né, a aviação militar na década de 40, né, você tinha 5, você tinha um operador de rádio, você tinha um navegador, você tinha um engenheiro de voo, o copiloto e o piloto, né? E aí, isso é interessante, é uma coisa interessante. Como é que você foi diminuindo isso? Foi colocando tecnologia. O operador de rádio, ele saiu com uma tecnologia muito simples, que era o autotuning dos rádios. Você conseguia salvar as frequências dos rádios. Antes não, o operador de rádio ia passando de uma estação para outra, tinha que ter um cara só para ir regulando o rádio. Agora não. Quando o pessoal começou a falar, não, eu clico aqui e ele acha a frequência sozinho. Conseguiu tirar o operador de rádio, né? O navegador sumiu quando começaram a aparecer rádio navegação mais avançada, coisas de FMS, funções mais avançadas de navegação. E aí dava para o engenheiro de voo fazer. O engenheiro de voo sumiu com 3 sistemas, largamente por causa de 3 sistemas. O FADEC do motor, que regula um monte de coisa do motor, temperatura de óleo, pressão de combustível, limita a aceleração máxima e mínima automaticamente, né? Esse monte de coisa, o FADEC, o FMS, que também faz algumas coisas de navegação, e o ACAS, que é a aviônica que centraliza todos os alertas para o piloto ali. Então, essas tecnologias deixaram tirar o engenheiro de voo. Hoje a gente tem 2, né, piloto e copiloto. O que a gente precisa para tirar o copiloto? Basicamente, a gente precisa que o avião já seja autônomo. Por quê? Porque se você tiver um piloto só, e se ele passar mal? O avião não pode cair. É o famoso, né? Quem tem um não tem nenhum, né? Exatamente. Então, para você poder tirar o copiloto, o avião já tem que ser autônomo sozinho, completamente autônomo. Para quando o piloto passar mal, ele poder sentar, né, chamar a comissária, passar mal. Né? Você não pode pendurar a vida de várias pessoas, né, num ser humano que pode passar mal a qualquer momento. Né? Então, você vai precisar que o avião seja totalmente autônomo, para que quando o piloto passar mal, o avião a autonomia está segurando. E quando a autonomia der algum problema, o piloto está lá para segurar a onda. Né?
E aí, quando você vai tirar o último? É aquilo que eu comentei. Talvez quando você colocar alguém que consiga de solo monitorar com segurança, quando a autonomia tiver um nível de confiabilidade grande, que está longe de ter, vamos dizer assim, né? E você tiver como monitorar de longe, intervir. Você tem como monitorar de longe? Tem, mas você não tem infraestrutura. Você não tem infraestrutura de satélite, de comunicação, link de controle, e você não tem cibersegurança para isso ainda. E aconteceu diversos acidentes aéreos envolvendo isso, né? Um caso foi o Air France, que, com o sistema de MCAS, que basicamente é um sistema que comanda o avião em um... Por exemplo, quando está com um ângulo de ataque que não era para estar, o MCAS vai lá e corrige. E... Pode falar. Não é exatamente isso, não. O MCAS é do Boeing, né? Do 737 MAX, né? O MCAS ele é um sistema que foi desenvolvido. Tem uma coisa que é o seguinte: quando você vai vender um avião para uma linha aérea, uma coisa que pega muito para a linha aérea é quanto que ela vai ter que gastar de dinheiro para treinar os pilotos. Pensa que uma Gol, que tem, sei lá, 150 737s, eu quero pôr o Max. Poxa, eu tenho que retreinar todos os meus pilotos. Então, quando a Boeing foi lá, e todo mundo faz isso, não só a Boeing, quando a Boeing vai lá e vai fazer um 737 MAX, melhor, ela tenta fazer uma aeronave que tenha um delta de treinamento menor em relação à aeronave antiga. Né? Até mais para economizar, né? Para ter uma economia de custo. Exatamente, né? Para as linhas aéreas, para ser mais atrativos para as linhas aéreas e também capitalizar, né, nas coisas. Só que não tem almoço grátis. É uma aeronave que tem um fly-by-wire mais avançado, uma empenagem menor. Então você tem dinâmica de voo diferente. E os pilotos percebiam essa dinâmica de voo diferente. E aí o MCAS é um sistema que foi criado para, em determinados momentos, pegar a dinâmica de controle de voo do MAX e fazer ela ficar parecida com o 737 tradicional. E aí, para isso, ela atuava, às vezes, na superfície de controle. Porque o 737 não é bem um erro de projeto, mas ele é um projeto muito antigo, né? O desenho do avião é muito antigo e pela evolução dos motores, o 737 tinha a tendência de subir, né? Porque os motores tiveram que ser jogados para frente do avião, né? Então, esse foi o problema de CG, tá vendo? Esse negócio dos motores jogados para frente foi exatamente coisas que eles foram fazendo no projeto e que foram mudando a dinâmica de voo. E aí o MCAS é uma solução de software para deixar a controlabilidade do avião parecida com o do antigo. Sim. Né? E aí, é super complicado isso. Então, você pensa assim, mas é uma questão de controlabilidade de feeling, então não é um item de segurança. Não é. Então, eles fizeram o MCAS com um nível de software mais baixo, porque ele não era ligado à segurança. E fizeram ele lendo só de um sensor. Só que depois, mais para frente, no meio do projeto, eles resolveram usar para ajudar no controle de stall. Só que controle de stall é uma coisa que pega segurança. Então não poderiam ter usado um nível de software tão baixo. Teriam que ter feito um processo de certificação de software mais robusto e teriam que ter usado pelo menos 2 sensores. Então esse foi o problema. Assim, é um exemplo de automação, querendo ou não, sim, né? Sim. E é uma coisa que não é muito bem falada. Certo. Isso também é uma coisa que entra numa outra dúvida que eu tinha. Como você, como engenheiro da Embraer, você tem que seguir uma linha sobre segurança de trabalho, né? E como a gente tá aqui meio que sem saber como é que vai ser daqui para frente, a gente queria saber como que funciona essa questão de segurança no seu trabalho. Tipo, qual que é os seus deveres como engenheiro para que as coisas não ocorram de maneira errada? Então, tem duas coisas, né? A aviação é extremamente regulada, igual eu falei. E os regulamentos, eles têm o objetivo. Então, qual que é o papel da ANAC? O papel da ANAC é proteger a população
vamos dizer assim, né, de empresas inescrupulosas que façam aviões inseguros. Você poderia dizer que é mais ou menos isso, né? Então, para isso, ela coloca regulamentos mínimos que uma aeronave tem que seguir para poder prestar serviços ao público, né? Só que a gente tem que entender que o regulamento, ele não é o objetivo, o regulamento é o mínimo. O objetivo de segurança é sempre o estado da arte. É sempre o estado da arte. Você sempre tem que tentar fazer o avião mais seguro possível, né? Então, assim, no evento de um incidente, de um acidente, você vai ser cobrado por ter feito o estado da arte, não só por ter cumprido a regra. Então, a regra é a barra de baixo, mas o estado da arte é o de cima. Você sempre tenta fazer o melhor possível. Só que aí isso é muito complicado, essa questão do melhor possível, porque quando você está mexendo com um sistema complexo, e a aeronave é um exemplo clássico de sistema complexo, né? Não é tão complexo quanto o corpo humano, por exemplo, ou a economia, por exemplo, né? São sistemas mais complexos, mas a aeronave é um sistema complexo. Você não tem essa simplicidade, essa linearidade das coisas, né? Porque é uma questão de gasto também, né? Porque quanto mais o sistema é mais sofisticado, mais caro fica. E assim, tendo assim, mais caro fica para a companhia aérea comprar. Então, é uma coisa que não fica atrativa. Então, tem o custo também, mas não é só o custo, né? E é isso que eu gosto de falar. O custo é uma coisa, mas não é só o custo. Vamos falar pelo custo também. O FAA, que é a ANAC americana, eles têm um estudo que mostra o seguinte: a estatística de segurança da aeronave é melhor do que a do carro, né? Então é mais seguro o povo viajar de avião do que viajar de carro. E eles têm um estudo lá, eu já vi isso citado várias vezes, né? Mas eu nunca vi o estudo. Mas, assim, eu já vi isso citado várias vezes em conversa. Que se você começa a deixar o avião muito caro, as pessoas param de viajar de avião e começam a viajar de carro. E aí, o que acontece? Morre mais gente nas estradas. Então, você trazer o custo para baixo, o avião não é tão seguro quanto poderia. Mas ainda é muito mais seguro do que o carro, ainda é muito mais seguro do que a moto, etc. Entra num dilema, né? Porque quanto mais seguro, mais caro fica e a pessoa não quer viajar de avião. E aí prefere viajar com uma coisa que é menos segura ainda. Menos segura. Mas tem uma coisa mais interessante do que o custo, porque o custo tem isso, mas tem uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas: quando a coisa é complicada, as relações não são lineares, né? O exemplo que normalmente eu dou é o seguinte, quando eu falo isso: um avião com um motor, qual avião é mais seguro? Com um motor ou com dois motores? Entra no dilema de novo: quem tem um não tem nenhum, né? Então você está respondendo que com dois motores é mais seguro, não é? É, com certeza. Dois motores é largamente mais seguro, concordo. Agora, às vezes eles fazem essas atrapalhadas aqui. A aeronave está mexendo numa tampinha que está fazendo barulho. Parece eu, bem imperativo. Com dois motores é largamente mais seguro, tanto que você nunca vai ver uma aeronave comercial com um motor só para transporte. Mas aí eu continuo a conversa. E com três, é mais seguro do que com dois? Depende. Por quê? Depende. Porque eu não sei se faz sentido, mas quanto mais você tenta deixar uma coisa segura, por exemplo, se a definição de seguro é ter mais motores, então o avião devia ser um motor voador, entendeu? E tem várias questões, como tipo consumo de combustível, tem coisas, tipo, inúmeras coisas que fazem você ser um motor. Não é simples até a assim. aerodinâmica também, né? Sim. A questão é por aí. As pessoas olham normalmente para uma coisa simplista, de uma forma simplista, para um problema complexo, e depois, né, existe uma coisa que chama viés da retrospectiva, que também é conhecida, né, que o pessoal fala coloquialmente, que é o famoso engenheiro de obra pronta, né? Depois que já aconteceu o acidente, é fácil você ir lá e analisar e falar assim: é óbvio que o projeto tinha que ser sido desse jeito. Por quê? Porque você já viu o acidente.
quando você está projetando, você não viu o futuro. Então, assim, a questão do motor. Pô, quanto mais motor, mais tração, mais seguro. Né? E se eu perder um motor, eu não tenho nenhum se eu tiver um tal. Mas, poxa, quando você começa a colocar o terceiro e o quarto, você tem que lembrar que o motor, ele é um rotor de altíssima energia. Então, quando ele falha e estoura pedaço dele, ele arrebenta o avião inteiro. Tudo que está ali em volta. Quando você coloca um motor, por exemplo, um avião como o MD-11, que tem 2 motores debaixo da asa e um motor atrás, né, lá na cauda, você tem que ter linha de combustível lá da asa, lá para trás, que é coisa inflamável, né? Você tem que ter controle lá para trás. Então, você começa a tornar a coisa mais complexa e não necessariamente mais segura, né? Então, assim, é complexo. E aí que eu digo, por isso que eu falo do custo. Se você for olhar, por exemplo, o custo de um projeto de segurança, obviamente, se você gastar pouco dinheiro, você não vai conseguir fazer uma coisa muito segura. Mas à medida que você investe, você vai aumentando a segurança, mas chega uma hora que tem uma assíntota. Tem uma assíntota. E essa assíntota é o estado da arte da tecnologia. Não adianta eu pôr 10 motores. Não adianta. Tem um limite, né? Chega no limite. É melhor eu ter 2 mais confiáveis, entendeu? E o mais confiável é o quê? É o estado da arte. A gente precisa de inovação, de tecnologias novas, materiais novos, né? Não é só pôr mais, entendeu? Né? Então, assim, é muito interessante essa questão. Então, o projeto é o quê? É achar esse ponto dessa assíntota. Você projeta ali. Porque senão você vai começar a gastar dinheiro e você não vai aumentar a segurança. E você corre, inclusive, o risco de perder segurança por causa de coisas assim, né? Tem 3 coisas, eu sempre falo, eu dou uma palestra aqui no FMG como professor convidado sobre segurança de aeronaves. E tem 3 coisas que a gente fala de segurança de sistemas. São 3 preceitos muito importantes. Primeiro é redundância, né? Que é isso que você falou. Quem não tem um, não tem nenhum. Então, se é muito importante, coloca 2. Você pôs uma redundância. Mas além da redundância, você precisa de outros 2 para o seu sistema ser mais seguro. O segundo deles, a gente chama de segregação. Se você põe 2 baterias, né, de emergência na aeronave, mas elas estão uma do lado da outra, se pegar fogo ali, você perdeu as 2. Né? Se você passa as linhas do seu sistema hidráulico uma do lado da outra, no bordo de ataque, se bater um pássaro ali, você perde os 2 sistemas hidráulicos, não adianta nada. Você não tem segregação entre eles. E a terceira é o que a gente chama de dissimilaridade. Né? Se eu tenho 30 bombas de combustível para o motor novo, eu vou ter que jogar eles lá fora. Se você tem 30 bombas de combustível para o seu motor não morrer, e todas as 30 bombas são elétricas, se você perdeu o barramento elétrico, você perdeu as 30 juntos. Né? Então você precisa ter tecnologias diferentes trabalhando em conjunto. Por isso que quando você vê uma aeronave que tem bombas de combustível, 2 bombas para o mesmo motor, normalmente é uma bomba ejetora, né, que funciona com fluxo motriz, que não precisa de eletricidade, e uma bomba elétrica, porque elas são dissimilares, elas vão falhar em momentos diferentes. Né? Só que se você precisa se comunicar com muita segurança, você precisa ter a internet e uma outra coisa que não depende da sua conexão na internet, o celular, né, um telefone, né, ou um sinal de fumaça, são coisas... A chance... Por quê? A dissimilaridade é isso, para a chance das coisas falharem ao mesmo tempo, diminuir. Né? Então, isso é um conceito muito importante quando você fala de segurança de sistemas, são esses 3 conceitos. Eu dou uma palestra inteira de 2 horas sobre esses 3, eu dou um monte de exemplo, é legal. É uma coisa que a galera meio que não consegue compreender, né? Porque é aquilo que você fala. Nem sempre quando você tem mais daquilo, a coisa vai ser mais segura, né? A definição de um motor, por exemplo, dando um exemplo. Quem tem um, não tem nenhum. Correto, então vamos colocar 2. Mas não necessariamente vai ter 3 ou 4, 5, 6, não necessariamente vai ser melhor. Então exatamente. É melhor você ter 2 que funcionem bem do que 20 que não funcionem de maneira eficiente, né? Exatamente. Tem uma coisa que chama... Tem uma norma que é o seguinte:
usualmente, as rotas de aeronaves, elas só podem se distanciar 1 hora de um aeroporto. Né? Então, você tem que fazer uma rota que passe, né, perto de aeroportos, né, ciclos com no máximo de 1 hora. Aeronaves que cumprem uma certificação mais brava, né, mais rígida, podem fazer 120, 180, ou o avião que pode ir mais longe é o Boeing 777, que pode ir 207 minutos longe do aeroporto. Isso é por causa de falha de motor, porque o combustível aumenta muito quando o consumo de combustível aumenta muito quando você perde o motor. Essa é uma regra só para aeronaves bimotores, porque antigamente, para voos transatlânticos, transpacíficos, o pessoal só voava com um avião trimotor ou quadrimotor. Quando começou a voar isso de bimotor, eles fizeram essa regra. Por quê? Porque, teoricamente, era mais inseguro você fazer uma rota por cima do Pacífico com um bimotor. Né? Então, fizeram essa regra só para os bimotores. Hoje, o pessoal considera os bimotores mais seguros do que os quadrimotores. No overall, né? Na figura completa. Por quê? Porque lá no estado da arte, os motores são mais seguros. E é uma coisa que retorna para aquela questão de automação. Porque segurança, obviamente, se remete à automação. E a pergunta do Matheus, que ele diz, existem aviões que no futuro não voam sozinhos, é uma questão muito também econômica, né? Porque quanto mais seguro você colocar, por exemplo, 2 motores que sejam autônomos, que não precisem de um piloto, você precisa de um sistema muito avançado. E logo esse sistema muito avançado é muito caro. E logo sendo muito caro, as pessoas não vão querer voar. Então, chega a ser uma coisa que não seja viável, né? Às vezes não é viável você ter um avião 100% autônomo do que colocar 2 pilotos. E o humano é um controle dissimilar ao computador, né? Completamente diferente, né? Então, assim, é complicado. São coisas interessantes que a gente vai ver nos próximos anos da aviação. É isso aí. Tem alguma coisa mais para falar, Matheus? Você tá com uma cara de dúvida aí? Não. Eu tenho mais uma pergunta que seria referente ao engenheiro aeronáutico e a empresa. O que uma empresa procura hoje em dia em um engenheiro aeronáutico? Por exemplo, a Embraer, ela está procurando, quando ela vai contratar alguém, ela prefere contratar alguém que saiba fazer, que tenha mais de uma especialidade, ou prefere contratar um que saiba de uma coisa só? Não sei se ficou confusa essa pergunta. Não, deu para pegar a ideia. O que eu costumo dizer é o seguinte: todo trabalho, eu acredito, apesar de eu ser um cara que vivi minha vida profissional toda dentro da aeronáutica, eu tenho colegas que foram para banco, eu tenho colegas que estão na mineração e tal, e eu acredito que isso é bem regra geral. Todo trabalho tem suas especificidades grandes que você vai aprender no trabalho. O que qualquer empresa, e a Embraer não é diferente disso, procura é alguém que tenha capacidade de aprender rápido e se adaptar rápido. E aí, para isso, eu te falo, o que você precisa para isso? Você precisa. Vou começar bom, nenhuma aula, em nenhuma ordem particular. Talvez tenha uma ordem particular. Inglês é mandatório, porque a literatura toda em inglês. Matemática e física forte. Então, vocês estão no começo do curso, estudem as matérias do ciclo básico. Elas vão ajudar muito vocês a passar voando pelas matérias do ciclo profissional. O cara que sabe cálculo e física bem, depois ele faz mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos, transferência de calor, ele faz essas coisas. Porque é como o cara que é muito habilidoso com uma bola, né? É como o cara que joga futebol de salão e ir pro campo, entendeu? É tudo bola, né? Assim, eu jogo tênis. Eu tenho um irmão que nunca jogou tênis, mas ele joga basquete, assim, genialmente. A primeira vez que ele pegou uma raquete, cara, ele já sabe. Eu falei assim, cara, eu demorei 6 meses para conseguir fazer o que ele fazia com a raquete na mão. Então, assim, a matemática e a física são a base. Sabe? Prestem bastante atenção nisso. E computação.
Computação hoje em dia é mandatório, não é uma habilidade mais. Ah, não, isso aí eu não estou fazendo engenharia da computação, eu não estou fazendo ciência da computação. Você precisa saber programar, você precisa saber. Você não precisa saber todas as linguagens, mas você precisa saber uma ou duas, porque depois é sua sintaxe também. Né? Ser habilidoso com computação, né? Hoje em dia, pega a linguagem da moda aí, Python e tal, faça seus trabalhos. Toda matéria que você tiver a chance de escrever um programa, fazer uma coisa bacana, uma análise, faça para vocês se fortalecerem nisso. Então, se eu posso dar... Os mais importantes seriam isso, computação, matemática e física. Sabe? Peguem isso, porque volta na gente. Eu me arrependo de não ter estudado tanto essas coisas, né, no ciclo básico. É que você tá na Embraer, né? Eu me arrependo, sabe? Porque às vezes você se pega usando tipo assim, eu estava fazendo um modelo para o simulador aqui outro dia, essa semana passada, e eu estava tendo um problema de descontinuidade por causa de tangente de 90 graus, sabe? Então, assim, aí eu estava tendo... E aí, obviamente, problemas também de descontinuidade, porque era um negócio de navegação, que quando você passa de 360 graus para 0 graus, né? Quando a aeronave cruza, aí eu tinha uma descontinuidade, dava problema. Então, eu tipo assim, é matemática básica, né? Então, assim, se você for muito forte nessas coisas, você vai navegar mais fácil, né? O Luciano falou, de gestão e tal, tem muita gente que pensa assim, não, eu quero carreira de gestão mais para frente, então eu não preciso ser forte em matemática. Se você for forte em matemática e física, você vai ter uma gestão muito mais fácil. Os grandes gestores que eu tive tinham uma capacidade matemática bizarra, eram capazes de olhar indicadores e projetar indicadores para gerir as coisas com muita eficiência, entendiam tudo, não eram passados para trás, porque o gestor que não entende ali do que está acontecendo, né, ele é passado para trás pela equipe. Então, assim, o meu conselho é esse. E isso vai dar a capacidade de vocês de aprender qualquer coisa. Isso aí. A gente já está com 1h20 já de palestra, para não ocupar muito tempo do seu tempo, senão a gente pode ficar aqui conversando de avião o resto da noite, né? Tem assunto. Tem assunto, né? Alguém mais tem alguma dúvida? Vocês já fizeram todas as perguntas de vocês? Professor Flávio, se tiver alguma outra dúvida. Eu quero finalizar, eu quero fazer minha última pergunta aqui. Eu falo sobre... Eu quero depois pegar uma carona nessa última resposta que o Felipe deu, mas eu falo por último. Pode continuar. Tá, ok. Eu só queria... Ô, professor, acho melhor você continuar aí, porque daí já pega carona aí do que o Felipe falou. Vai lá, eu vou na sequência. Fica à vontade. É o seguinte, o Felipe falou para vocês estudarem muito matemática, física, informática, raciocínio matemático, raciocínio lógico, visão sistêmica, porque algumas vezes o aluno pensa assim, eu não vou mexer com isso, né? Quando é que eu vou fazer uma integral na minha vida? Mas não é isso, é a sua cabeça se abrir. É isso que ele falou, da visão do gestor. E aí, só uma frase, que ele estava falando, eu consegui sintetizar uma frase, que eu queria sintetizar essa frase há muito tempo, e aí a fala dele me deu a síntese que eu queria. A faculdade, ela vão faltar coisas, mas não sobra nada. Não tem nada sobrando no currículo. Tem aluno que fala, direito e legislação, não preciso. Português, não preciso. Precisa. Não tem nada sobrando no currículo. Vai ter faltando, porque no mundo do conhecimento que a gente vive, vai ter sempre coisa para você aprender. Né? Então, essa frase, viu, Felipe? Eu quero te agradecer. É uma boa frase. É uma boa frase. Me veio ouvindo você. No currículo, não só no currículo, na sua vida acadêmica. Tudo que a universidade te oferecer. Essa semana nós tivemos a jornada acadêmica. Então, tivemos palestrantes que trazem conhecimentos atualizados. Às vezes você pensa que não tem interesse para você, assista. Não tem nenhum. Ontem eu assisti a uma palestra no nosso jornada acadêmica sobre licenciamento ambiental em Minas Gerais.
foi dada pela secretária estadual do Meio Ambiente, que é a nossa professora. Ô, gente, parece espetacular. Espetacular. Até de aviação ela falou. Então, assim, a faculdade nunca vai ter nada... vai ter... Vocês vão sair da faculdade falando, faltou isso, faltou aquilo. Qualquer faculdade que vocês fizerem. Agora, sobrando não tem nada. Então façam tudo muito bem feito. Especialmente o que o Felipe falou aí. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Isso mesmo. Valeu. E aproveitem o seu tempo. Você está na aula, você tem que passar na matéria. Não faça mal feito, você está jogando seu tempo fora. O Matheus falou no início aí que ele preferiu recomeçar a fazer mal feito. Né? Então faça bem feito. Sabe? Faça bem feito. E o conhecimento e a nossa mente, o Felipe sabe muito bem disso, é igual ao músculo. Se você quer ser forte, você tem que fazer musculação, você tem que fazer atividade mental, você tem que saber ler um texto. Eu já tive aluno de final de curso, e eu às vezes dou umas questões de prova com texto mais longo, mais interpretativo. Ah, professor, seus textos são muito grandes. Nós somos alunos de engenharia. Oi? Hã? E aí você não tem que saber ler, você não tem que saber ler um contrato, você não tem que saber ler um manual. Né? Quando você assumir posições de gestão, você vai ter que ler contratos. Você vai ter que fazer acordos com outras empresas. Então, todo conhecimento é importante. E a faculdade é importante por isso. Mas vocês vão sair com falta e não com sobra. Na nossa ou em qualquer outra. Felipe, sem dúvida, sem dúvida. Show de bola o seu tempo, a sua disposição, o seu toque para os meninos aí. Para mim, aprendi pra caramba. Muito obrigado. Legal, obrigado. Obrigado aos meninos também por terem me incluído aí nessa... Que isso, professor. Está sendo maravilhoso. Obrigado, gente. Felipe, eu queria que você falasse, por favor, né, brevemente, assim, sobre o seu ritmo de trabalho, cara, assim, como que é o seu cotidiano, né, com a responsabilidade que você tem, como que você lidar com a pressão da sua profissão, como é isso? Fala aí bem rápido, assim, uma visão geral. Olha, a Embraer, a gente trabalha, né, a CLT normal, né, 43 horas por semana, dá um pouquinho mais do que 8, né, por dia. Muitas vezes a gente tem que fazer hora extra, né, muitas vezes, né, então assim, a gente passa por fases, né, passa por fases que tem que fazer hora extra loucamente, loucamente. Você já se viu acuado, Felipe? Tipo assim, caramba, e agora? Acontece, mas assim, a Embraer é uma empresa muito boa e que não te coloca em situações indesejáveis mais do que precisa, vou dizer assim. Por que eu digo mais do que precisa? Porque às vezes precisa, né? A gente tem que entender que a gente está numa equipe, que está num ambiente competitivo, que precisa lutar também, né? E às vezes você tem um grande final de projeto, alguma coisa, e tem que fazer. Mas a Embraer é uma empresa muito boa que normalmente não te coloca nessas situações. E, de novo, como é que você sai dessas situações, né? Evita essas situações? Trabalhando bem, no horário normal, trabalhando, fazendo sempre o seu melhor. A chance de você cair numa situação de estresse maior, de ter que fazer muita hora extra, ou de estar muito atrasado, cai bastante. Mas, assim, sim, às vezes tem situações de... Pressão é uma coisa normal. A é porque assim, são palavras que também são difíceis não são difíceis, mas que têm definições sutis. Complexas, né? São complexas. Você tem uma responsabilidade muito grande, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. E qualquer posição... E assim, posições né? Posições têm responsabilidade grande e a responsabilidade de um engenheiro é grande, né? Então, com certeza. E para isso, como é que você faz e qual que é o escudo que você vai ter contra essa pressão? É o conhecimento técnico. Com o conhecimento técnico sólido, você não vai sentir essa pressão. Você vai sentir muito menos, né? Legal. Você vai se sentir seguro do que você está fazendo, né? Bacana. Então, desde já agradeço, tá, Felipe? Obrigado mesmo aí
vou me despedindo aqui. Eu acho que a gente está chegando aí, já está 1h30, né, pessoal? Para não ficar muito longo aqui. E só tenho a agradecer, Felipe. Obrigado mesmo de coração. Foi uma aula danada aí, adorei, viu? Obrigado. Legal, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigadão, cara. Obrigado mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo, Pode falar. por todas essas. Por tudo que a gente discutiu aqui, eram curiosidades minhas e agregou muito não só para a aula, mas como para a minha vida. Então, muito obrigado. Legal. É isso aí. E, três caras malucos chamando você pra fazer uma palestra, você ter aceitado assim, tão tranquilamente, né? Não tem mais nada a dizer do que obrigado, né? Beleza. Valeu. Estou à disposição. O cara, Muito obrigado, muito é obrigado. bom. Você vê que o cara é bom, porque ele ensina um monte de coisa e você vê um negócio chamado humildade verdadeira, que distingue as grandes pessoas. Isso Então aí. é o pacote, não é só isso aqui não, é o pacote. Obrigado, Felipe. Pode contar. Obrigado, pessoa. Estamos aí. Valeu. É isso aí. Até mais então, pessoal. Manda um abraço para o Giovanni também. Pode deixar. Pode deixar, a gente manda assim. A gente manda um Dá abraço. um beijo no Giovanni por ter indicado você. Isso aí. Falou então, gente. Um abraço a todos. Valeu.